Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero fazer um vídeo a respeito da Warner, que é uma das empresas mais queridas do entretenimento. Muitas pessoas colocam ela juntamente com a Disney no topo aí do panteão das grandes empresas, dos grandes estúdios. E hoje eu decidi falar um pouquinho a respeito da Warner. Eu tenho um vídeo para fazer a respeito da história toda da Warner, então por isso hoje eu não vou focar tanto na história da empresa, como eu fiz, por exemplo, no vídeo da Paramount, que vocês podem ver aqui do lado. É um vídeo que ficou muito legal, as pessoas gostaram bastante, mas hoje eu quero focar em um dos capítulos mais sombrios da história da Warner. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos e faltam cerca de 15 mil para eu atingir essa marca. Vocês podem me ajudar muito com isso. Então vamos lá, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, as fusões, as grandes compras em Hollywood já começaram há muito tempo, cerca de um século atrás. Pequenos estúdios já estavam comprando outros pequenos estúdios, uma distribuidora comprava outra distribuidora e etc. Vocês viram isso também no meu vídeo da Paramount. Então não é novidade nenhuma que esses grandes estúdios ou comprem estúdios menores ou sejam comprados por grandes empresas. A Warner já passou por algumas grandes compras, ela já comprou empresas menores e ela já foi também comprada por empresas maiores. E mesmo que tenham acontecido 3 grandes compras ou fusões entre a Warner e outras grandes empresas, eu vou focar em uma delas. A primeira delas, que não vai ser o foco do vídeo de hoje, foi quando a Warner se fundiu com a Time. Virou Time Warner, como vocês podem ver até hoje, na verdade agora virou Warner Media, mas continua sendo Time Warner, que foi quando a Warner se fundiu com a Time, que é aquela revista famosa, que é dona de muitos jornais, muitas revistas lá nos Estados Unidos e ao redor do mundo todo. E a última compra foi a que aconteceu no ano retrasado, que foi a compra da Warner pela AT&T. Então essa Time Warner como um todo foi comprada por uma mega empresa de telecomunicações norte-americana. Mas hoje eu não vou falar a respeito nem da primeira, nem dessa última, eu vou falar sobre uma grande fusão que aconteceu no ano de 2000, no meio do caminho entre essas duas grandes fusões, que é considerada até hoje a pior fusão de todos os tempos entre duas grandes empresas. E a Warner, caso vocês não saibam, se fundiu no ano de 2000 com a empresa America Online, ou a empresa que era chamada AOL. E por que essa é considerada a pior fusão de todos os tempos? Porque, não sei se vocês vão se lembrar, na década de 2000, ali no comecinho da década de 2000, aconteceu aquela bolha gigante do mercado ali de ações norte-americanas, principalmente com as empresas chamadas de .com, que eram as empresas desses grandes sites, American Online, etc. As ações dessas empresas estavam muito altas e praticamente ninguém percebeu que isso era uma grande bolha que estava a ponto de estourar. Acontece que quando a bolha estava no seu máximo, quando a bolha estava próxima de explodir, a Warner teve a ideia brilhante de se fundir com a empresa America Online. E na verdade essa fusão na época foi considerada uma compra. A America Online estava comprando a Warner por 182 bilhões de dólares, então eles estavam comprando o grupo Warner como um todo, mas na verdade isso seria feito como uma fusão porque os acionistas da Warner ganhariam metade das ações da America Online, enquanto a America Online ganharia metade das ações da Warner. Então seria como se as duas empresas tivessem o mesmo tamanho e elas se juntassem e cada uma virasse dona da metade da outra. Então elas viraram uma empresa só e a Warner passou a ser dona de metade da America Online. E a Warner na época já era dona de grandes empresas como a HBO, a CNN, a TBS, a empresa de a cabo, era dono também das revistas, como eu falei, da Times e etc. E na época, não só Hollywood, como o mercado ali de ações inteiro ficou assustado até com o tamanho dessa nova empresa, que teria um valor ali de mercado de 350 bilhões de dólares. Era uma empresa realmente muito grande. E estava todo mundo achando que essa empresa realmente ia deslanchar, porque eles iam dominar ali todos os ramos do mercado, eles tinham grandes sites, eles tinham grandes filmes, grandes séries, canais de televisão e etc. Mas essa história toda tinha um pequeno detalhe que ninguém prestou atenção. A America Online dependia de redes discadas, né? A America Online era uma provedora de internet através de discagem. Vocês que são mais velhos vão se lembrar quando você tinha que usar a linha telefônica para usar a internet, quando você tinha que desocupar o telefone para conseguir acessar a internet. E a America Online ganhava a maior parte da sua receita através disso. Só que surgiram novas formas de internet a cabo e etc.
e a American Online, na verdade, foi totalmente jogada de escanteio e de 2000 até 2002 a empresa praticamente desapareceu do mercado. Então a Warner se fundiu com uma empresa por um valor bilionário e essa empresa 2 anos depois praticamente não existia mais. Para vocês terem uma ideia, o prejuízo dessa empresa, Warner mais American Online, foi de 90 bilhões de dólares somente no ano de 2002, que é o maior prejuízo de todos os tempos para uma empresa até hoje. Até em 2020, nenhuma empresa teve um prejuízo anual de 90 bilhões de dólares como essa empresa teve. Então foi uma coisa que foi desastrosa completamente para os donos ali, para as pessoas que eram donas da Warner. Por exemplo, o Ted Turner, que é o dono de vários canais aí, como TNT, como TBS e várias outras propriedades, ele foi comprado pela Warner, só que ele não recebeu em dinheiro, ele recebeu em ações. E as ações dele nessa época eram calculadas em 10 bilhões de dólares, quando a Warner decidiu se fundir com a American Online. E depois da fusão em 2002, o patrimônio dele tinha caído de 10 bilhões para somente 2 bilhões. Ele perdeu 8 bilhões de dólares com essa brincadeira, ele sozinho, isso sem contar todos os outros acionistas da Warner que acabaram se ferrando com essa história. E essa empresa, American Online, que eu falei que despencou no valor de mercado, que ela passou a não valer mais quase nada, a Warner se fundiu com essa empresa por 180 bilhões de dólares e ela vendeu em 2009 a empresa AOL para Verizon por somente 4 bilhões de dólares. Então a gente pode considerar que a Warner, como empresa, teve uma perda aí de 176 bilhões de dólares se fundindo com a American Online. E essa compra afetou a Warner por muitos anos, mesmo depois de uma era muito boa da Warner, que ela lançou muitos filmes de sucesso, muitas séries bem-sucedidas, a HBO estava nas alturas. Mesmo assim, a Warner não conseguiu recuperar o seu valor de mercado. Ela foi vendida por 180 bilhões, como eu disse, no ano de 2000, e ela foi vendida agora, em 2018, para a AT&T por 85 bilhões de dólares. Então, na verdade, ela perdeu um valor de mercado muito grande também nessas últimas 2 décadas, o que, na verdade, era para ter acontecido o contrário. Não é um valor baixo, mas foi vendido praticamente pelo mesmo valor do que a Fox. Enquanto a Warner tem muito mais propriedades, é uma empresa muito maior, então merecia ter um valor muito maior, mas tudo isso é decorrente do que aconteceu lá no ano de 2000, que esculhambou totalmente com a empresa. Você imagina o que aconteceu, e não só você perdeu metade da sua empresa, como agora você tem sócios que vieram de uma empresa que quebrou completamente. Porque não só a Warner perdeu muito valor de mercado com essa fusão, como agora os antigos donos da American Online eram também donos da Warner. Então você tinha que aguentar os donos da empresa que faliu, dando palpite ali no dia a dia e tentando controlar o seu negócio. Então muitas pessoas estão falando que a compra da Fox pela Disney não foi um grande sucesso, muitas pessoas estão falando que a AT&T não vai conseguir ganhar o dinheiro de volta, esses 85 bilhões que pagou pela Warner Media. Muitas pessoas estão criticando essas grandes fusões que aconteceram nesses últimos anos, mas poucos se lembram que, na verdade, já fazem 20 anos que a pior negociação da história do cinema e da história de todos os grandes negócios foi efetuada pela Warner e pela American Online. E com certeza essa negociação é um grande aviso aí para essas empresas mais megalomaníacas e principalmente para focar nessa grande bolha. A gente está vendo agora a Apple valendo 1 trilhão de dólares, a Amazon valendo 1 trilhão de dólares, o Facebook quase chegando nesse nível. Então será que essas empresas valem tudo isso mesmo? Será que essas empresas têm esse valor absurdo de mercado? Ou será que elas criaram uma confiança tão grande na população e no mercado, então tá todo mundo investindo e essas empresas vão inchando cada vez mais? Mas é muito difícil a gente quantificar qual é o valor real da empresa. Então, mesmo tendo sido o pior negócio da história, não dá pra gente culpar a Warner, porque da mesma forma que o Facebook vale 1 trilhão hoje, a Warner podia ter se fundido com a American Online e a American Online podia ter disparado ali no valor das ações e podia estar valendo 1 trilhão de dólares também. Mas a concorrência acabou destruindo essa empresa, que foi vendida por muito menos do que ela valia no ano de 2000. Então é muito difícil prever e as empresas têm que tomar muito cuidado com isso. Eu diria que a Disney gastou mais do que eles deveriam, existiu a disputa com a Comcast também no decorrer da negociação. Eu não sei se vocês vão se lembrar, eu vou colocar alguns vídeos que vocês podem dar uma olhada aqui do lado. Então a Disney acabou pagando quase 30 bilhões a mais do que eles queriam pela Fox, justamente para não deixar a Fox cair nas mãos da Comcast, porque aí juntaria a Universal e a Fox contra a Disney. Eu acho que eles não queriam que isso acontecesse
De forma alguma, então eles gastaram muito mais do que eles deveriam e mal sabiam eles que 2020 seria aí talvez o pior ano da história da Disney em termos de rendimento. A Disney não tem como arrecadar dinheiro porque os parques estão fechados, está praticamente tudo fechado. E a mesma coisa vale para a Universal e para a Warner. Então eu não sei se a AT&T está satisfeita com essa compra, justamente por todo o trabalho que ela teve, ela gastou aí bilhões também para conseguir aprovar essa fusão. E agora, obviamente, ninguém poderia prever que o mundo ia estar dessa forma em 2020, mas pode ter certeza que essas empresas estão repensando essas grandes compras. Então, galera, e como eu disse, eu vou fazer um vídeo a respeito da história da Warner. Eu ia fazer o vídeo junto com esse, eu ia contar a história da Warner inteira e chegar até esse ponto dessa negociação e etc. Mas ia ficar um vídeo aí de 25, 30 minutos. E eu não acho que vocês tenham interesse, eu vi pelo vídeo da Paramount que muitas pessoas não assistiram até o final, então eu decidi fazer um vídeo um pouco menor e eu vou explorar a história da Warner em um vídeo separado. Então, galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, vocês conheciam essa história envolvendo a Warner e a América Online? Vocês sabiam que a empresa já tinha sido uma só e vocês sabiam que a Warner tinha vendido a empresa por um valor tão abaixo do que ela tinha se fundido anteriormente? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!